Faça movimentos ousados em direção aos seus sonhos a cada dia. Recuse-se a parar e nada poderá detê-lo. Essa é uma frase que eu acho que representa muito a minha carreira, a minha vida profissional. Ela foi extraída de um livro que eu gosto muito, que é O Milagre do Amanhã. E ela, de certo modo, ela mostra uma questão de não só de ousadia, de coragem, como também de resiliência, de persistência, de determinação. Então, eu acredito muito nisso, e quando isso está bem alinhado com seus sonhos, eu acredito que tem até uma força divina em cima disso, que acaba nos empurrando aí para o sucesso. Para quem não me conhece ainda, prazer, Carlos Boechat. Muitos me conhecem como Boechat, outros como Carlos, Cadu, enfim. O importante é ser lembrado, né, no final das contas. Mas eu sou mineiro, pelo sotaque já devem ter percebido. Nasci em Governador Valadares, passei minha infância e adolescência em Ouro Branco, depois migrei para Belo Horizonte, tive um tempo depois em Santos, São Paulo, Belo Horizonte novamente, enfim. Então fico muito nessa rotina de São Paulo, Belo Horizonte. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro eletricista, eletrônico de telecom, com habilitação e automação. Eu digo que a minha família, parte é engenheiro, parte é empresário, empreendedor, pequeno empreendedor, comerciante, enfim. Então, eu falo que eu fiquei um pouco nesse meio do caminho. Então, eu me coloco como empreendedor e, ao mesmo tempo, também como executivo, como engenheiro, enfim. Eu brinco que, logo no início da minha vida, eu já empreendia no colégio, fazendo algumas coisas que eu mesmo comercializava ali. Mas, de fato, eu comecei a minha carreira profissional nessa área que eu atuo. Comecei na Toshiba como estagiário, e aí passei lá quase um ano, somente um ano, na área de reguladores, transformadores e para-raios. Depois eu fui para a Siemens, tinha um processo seletivo para ser estagiário na Siemens, acabei entrando. Na Siemens era uma área de automação industrial, entrei como estagiário, depois virei trainee. Tinha na época da Siemens, ou deve recordar bem, o Programa de Desenvolvimento de Talentos, o PDT. Na época tinha uma turma que era mais de São Paulo, eu fui um dos primeiros ali fora de São Paulo, de Belo Horizonte, a passar. E aí, depois disso, me tornei responsável por esse tópico de automação industrial em Minas Gerais e depois São Paulo, atuando com diversos segmentos, tanto mineração, siderurgia, automotivo, agro, né? Depois já com alimentos e bebidas, farmacêutica, química, diversas indústrias. A partir daí eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa japonesa chamada Onron. Ali eu brinco que eu estava empreendendo, só que com dinheiro dos japoneses, porque eu tinha que montar uma filial para atender 5 estados e realmente teve que abrir escritório, montar uma equipe, procurar empresas para fazer parceria, para poder conseguir levar os produtos e as soluções. Era uma empresa assim, fantástica, gostei muito de trabalhar lá, tinha uma equipe excelente, uma energia muito forte, onde passava o pessoal já sentia essa energia do time, tanto é que a gente tem esse relacionamento forte até hoje. E a partir daí depois teve uma mudança de direção na Onron, onde eu acabei tendo uma oportunidade também de ir para a GE. Na GE eu já saí de uma função da Onron que era regional para ter uma função nacional, para ser responsável pela parte de automação industrial, TI industrial, mais focado em mineração, siderurgia, cimenteiras e portos. Diferente da Onron, que estava mais em farmacêutico, automotivo e alimentos e bebidas. Então eu sempre fui trafegando em vários segmentos, até que quando eu já estava aí com essas 3 experiências, uma empresa alemã, outra japonesa e uma americana, eu entendi que já era o momento ali de eu ter o meu próprio negócio, e aí eu juntei com outros colegas para montar e empreender por conta própria, né? A Logix, Eletricidade e Automação, que depois se tornou o Grupo Logix, e o foco era ter soluções completas em automação industrial, TI industrial, elétrica. E aí veio o tema também de indústria 4.0, IoT, a gente começou a atuar muito em cima disso, tanto na parte de consultoria quanto de implementação de tecnologia em si.
Aí chegou numa situação que logo no primeiro ano, assim, o crescimento foi muito mais rápido do que a gente imaginava. Pensava talvez chegar em 10 anos no patamar que a gente conseguiu chegar em 4 anos. Logo no primeiro ano, a gente já estava ali com mais de 14 milhões de negócios, até que no quarto ano o grupo já eram 3 empresas, uma startup, 150 colaboradores, mais de 40 milhões de negócios no último ano. E aí a gente entrou muito no tema, né, de convergência IT, OT, a convergência do mundo de TI com o mundo de operações, de automação. E aí, em cima disso, a gente acabou consolidando, tivemos algumas oportunidades e consolidamos com a Cash Group a venda das ações, da maior parte das ações da Logix. Então, isso foi em junho de 2017. Depois dessa venda, eu e os outros sócios, a gente continuou na Cash Group como diretor executivo. No caso, eu assumi uma área como head da unidade de negócio de IoT, do C4.0, automação e energia para o mercado privado. E explorando muito o trabalho, a gente na época estava em tudo quanto é canto do Brasil, então tinha projeto no Rio Grande do Sul, Roraima, Minas Gerais, São Paulo, vários estados, e em diversos segmentos, tanto indústria de processo, indústria de manufatura, infraestrutura, portos, aeroportos, metrôs, e também no mercado de utilities, né, energia, saneamento, era bem diversificado. Depois disso, acabei ficando 2 anos na Cash Group, quase 2 anos, fazendo takeover também, passando toda a parte administrativa, financeira, contas, RH, ajudando a capacitar os gerentes da Cash Group dentro do portfólio da unidade de negócios, que eu acabava liderando. E aí, depois desses quase 2 anos, eu vim para a Accenture. Hoje estou na Accenture numa área que a gente chama de Industry X, com a agenda de transformação digital das indústrias, né? Especialmente das manufaturas e operações. Já são um pouco mais de 2 anos de Accenture, 2 anos e poucos meses, onde também, eu brinco que aqui também estou intraempreendendo. Aqui estou tendo a oportunidade de pegar e trabalhar um negócio que praticamente não tinha nada, nem ninguém nessas áreas que eu atuo em si. E um pouco mais de 2 anos, hoje a gente já tem aqui dezenas de pessoas no time, com diversos projetos, vários clientes. Acabamos de finalizar a aquisição também de uma empresa, que é a Pollux Automation, para ajudar também nessa plataforma de negócio. Tiveram outras aquisições, como a Myrtle também lá nos Estados Unidos, que tem um time aqui na América Latina. Então, hoje é isso. Acumulo outras funções também na Accenture. Tem a questão de liderar o marketing de Industry X na América Latina, a agenda do COO também, além do próprio CIO, a agenda do COO eu acabo atuando muito forte. Então, esse é o momento. Em termos de estudo, depois de engenharia, acabei fazendo MBA na FGV em gestão comercial, com módulo de extensão em Ohio, gestão estratégica de negócio. E agora eu sou mestrando. A gente nunca para de estudar e nem pode. Sou mestrando na Fundação Dom Cabral, em gestão contemporânea das organizações. Basicamente, administração, propriamente dito. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show especial de quinta-feira. Meu nome é Giovana Cajueiro Toffolo, sou consultora de carreiras e negócios, e junto comigo, para me ajudar em mais um programa, meu parceiro Paul. E aí, Paul, tudo bem? Tudo bem, Gi? Para quem ainda não me conhece, sou Paul Barramondes, estrategista de carreiras e negócios. E você acabou de acompanhar a história do Carlos Eduardo Boechat. Ele é diretor associado de Industry X da Accenture. É um especialista em transformação digital, também apresentador do Digitalcast aqui do canal Growth Strategy TV. E bom, você viu, né? Vários insights da história do Boechat. E agora a gente vai bater um papo e explorar um pouquinho mais dessa história. Então, fica com a gente, você vai acompanhar. Pega o papel e caneta, anota que são vários insights aí que você vai obter. Mas antes, é claro, não se esqueça, se você quiser acompanhar o nosso canal e acompanhar até o próprio Digitalcast que o Paul acabou de propagandear aí para vocês, já se inscreva no canal, ative o sininho, comente, porque a sua ajuda, o seu comentário, a sua participação
faz com que a gente continue trazendo e produzindo conteúdo desse calibre aqui para te ajudar a impulsionar a sua carreira e o seu negócio. Exatamente. Então vamos lá, vamos bater um papo com o Boechat. Eu gostaria de explorar uma coisa que você falou bem no comecinho, né? Que você, por todo o discurso, trouxe isso, mas a ideia de que você empreende trabalhando, né, em uma empresa, então você empreende enquanto não empreende também. E eu e o Paul, a gente faz exatamente a mesma coisa, então a gente empreende, a gente tem um negócio, mas a gente também trabalha em outras empresas com outras atividades. E muita gente pergunta pra gente sobre essa dualidade, né? Como que vocês fazem isso? Porque são competências muito diferentes que você precisa ter para empreender e para trabalhar no mundo corporativo. Eu queria saber a tua opinião. Você acha que são competências muito diferentes? Tem alguma competência que é sinérgica entre o empreendedorismo e o trabalho no mundo corporativo? Vamos lá, né? A gente tem uma questão que é o empreendedorismo e o intraempreendedorismo. De fato, você está empreendendo, a diferença é que em um cenário você está empreendendo por contas próprias e, né, todo o resultado que for gerado ali, seja para o bem ou para o mal, vai refletir ali com você e demais sócios, caso tenha. No caso do intraempreendedorismo, você está criando, está usando também a capacidade, né, essa criatividade e tudo mais, esse lado empreendedor, só que em prol de alguma organização que você está ali como colaborador, seja em qual regime de trabalho for. Eu comento isso no meu dia a dia, que é o seguinte, as pessoas que até aqui na Accenture percebem, eu brinco que eu não sou um executivo tradicional, eu sou um executivo diferente, então eu sou diferente no aspecto de ter essa veia empreendedora, então acaba que não é qualquer não que eu acabo aceitando. Na verdade, eu já acordo com alguns não e vai correndo atrás do sim. Então, se eu tiver convicção, eu vou para cima. Em termos de resiliência, é muito forte. Essa capacidade de criar e pensar em coisas novas e tentar enxergar a oportunidade em várias situações. Então, a Accenture mesmo, ela tem um programa, o Inside to Go, para intraempreendedorismo. Eu acabei candidatando aqui, fiquei em 6º lugar, acabei não ficando ali entre os 3, mas bateu na trave, mas está seguindo em frente com a ideia também. Então, assim, eu acho que tudo tem as suas vantagens e desvantagens. O fato que a pessoa, quando ela é empreendedora, ela não consegue parar fácil, né? Se for empreendedor em série, porque você acaba enxergando oportunidade em várias situações. Você pega, por exemplo, estava até brincando outro dia, não sei em qual Digitalcast que a gente estava comentando, sobre, Giovana, sobre a questão lá poxa, você está construindo uma pousada lá na Bahia, vai construir uma pousada? Vou construir. Em breve, esse sonho começa a virar realidade, mas tudo bem, tem nada a ver com a área de atuação, mas não deixa de ser um negócio também, de empreender, né? Acho que é muito isso, Giovana. Tem as suas diferenças, mas se você tem aquilo dentro de você, alguma coisa, essa inquietude em termos de empreender, você acaba não conseguindo deixar isso guardado. E aí você pode usar isso tanto por conta própria ou dentro de uma grande organização, sendo um intraempreendedor. Ou pequena organização. Não, eu concordo plenamente, mas a minha maior dúvida é saber como é que você lida quando você está num Brasil onde as pessoas têm meio que receio ou aversão do empreendedorismo por conta da segurança do CLT. E aí você, como executivo, com essa veia intraempreendedora e empreendedora, como é que você lida com as equipes, com as pessoas que em algum momento não tem essa visão igual a sua, não tem essa gana, essa vontade, ou seja, não, eu já tenho, vou transformar em sim. Como é que é essa dualidade para você transformar essa visão das pessoas que fazem parte do seu time ou que são seus pares dentro de toda a sua jornada, não só na Accenture, mas de toda a sua jornada? Como é que foi isso? Eu acho que sim, tem uma coisa que eu brinco, que todo brasileiro tem que ter um CNPJ um dia, né? Então, eu acho que em algum momento da vida vale a pena, e eu incentivo sim o empreendedorismo, a pessoa, às vezes não é de primeira que vai acertar, pode ser que demore uma segunda, terceira, quarta, sexta vez. Isso em outros países é muito bem valorizado, no Brasil nem tanto ainda, mas
chega um momento que você pode acertar a veia ali, enfim. Eu digo que não é uma tarefa fácil empreender no Brasil, porque de cara você já tem um sócio que é o governo, né? Então a carga tributária é muito alta. Eu lembro que quando eu estava empreendendo por conta própria, junto com outros colegas na Logix, no grupo Logix, só de carga tributária dos equipamentos, das soluções industrializadas, era mais de 40% de impostos, né? E na parte de serviços era, sei lá, mais de 17% de impostos, isso na venda, fora aquilo que tem de outros tributos, outras coisas. Então você já tem um sócio que é governo. Se você vai trabalhar com algo que for grande, de porte maior, que for movimentar muito dinheiro, você vai acabar tendo que envolver com o banco também, possivelmente. Aí você ganha mais um outro sócio, também é o banco. Então, você lidar com essas situações e as particularidades que sempre ocorrem no dia a dia com relação ao time também, porque sempre tem alguma situação. Liderar pessoas tem seus desafios. Então, você pode ter um time que está, de repente, com uma pessoa que está com algum problema pessoal ou de repente teve algum acidente, alguma coisa envolvendo uma pessoa ou seu time. Então, você está sempre exposto a esse tipo de risco. Só que você tem muitas vantagens também, né? O sentimento, a sensação que você tem de uma conquista, de algo, quando você tem seu próprio negócio, empreende, é muito bacana, é muito interessante. Vale a pena você viver isso pelo menos uma vez na vida. Eu não sei se amanhã eu vou continuar a minha carreira como executivo, igual estou na Accenture, e posso ficar aí anos até a aposentadoria, né? Vai saber. Como também eu posso, um belo dia, voltar a empreender por conta própria, seja no mesmo ramo ou em outro ramo, não sei. O futuro ainda não tem isso muito claro para daqui a, por exemplo, 10 anos. Agora, no dia a dia, aí pegando a segunda parte da sua pergunta, no dia a dia você tem os desafios, né? Porque nem todo mundo tem o mesmo perfil. Normalmente eu gosto de trabalhar com equipe heterogênea, normalmente. Então, você tem uma pessoa que é mais empreendedora, outra é menos, um é mais otimista, outro é menos. Um tem uma energia maior, outro é um pouco mais analítico. Então, essa mescla também é interessante. E você tem que saber lidar com vários tipos de perfil, vários tipos de pessoas no dia a dia. Eu acho que essa flexibilidade de conseguir lidar com pessoas diferentes, ambientes diferentes, é uma característica fundamental hoje para o sucesso. E, poxa, você conta, né, toda essa história com muita calma, né, uma forma muito linear e muito racional, né, e aí eu dou o braço a torcer um pouco da engenharia, o meu sócio é engenheiro, eu sou de humanas, mas os engenheiros têm um pouco isso, né, esse racional aí que o pessoal aqui das humanas não tem tão aflorado. Mas eu gostaria de saber de você até comentou aí que você enfrentou alguns desafios. Você pode compartilhar com a gente qual foi o seu principal desafio de carreira, aquele momento em que você falou, putz, não sei para onde que eu vou, o que eu faço, e aí contar também, claro, o que você fez, como que você saiu da situação. Olha, Giovana, são tantos desafios que a gente passa na nossa carreira que é difícil a gente selecionar né? Eu diria que para cada fase da minha carreira, que eu fui contando aqui mais cedo, teve um grande desafio, no mínimo né? Mas certamente quando você está empreendendo e tem ali talvez 150 famílias que dependem daquele negócio, e aí tem mês que você está numa situação financeira muito confortável, mas tem mês ou tem ano que a situação não é a mesma. Às vezes você pode ter algum atraso de algum cliente em termos de pagamento. E você chegar no primeiro dia útil do mês sem saber como que você vai pagar aquela folha de pagamento, né? Aquela folha de salário, vamos falar assim, que tem ali no quinto dia útil, que de repente ela representa aí centenas de milhares de reais, eu diria que talvez esse tenha sido um dos maiores desafios da minha carreira. Poderia citar outros, desde a época de quando eu ainda era trainee, que estava no meio de uma crise,
na época, a pessoa, né, com quem eu me reportava falou assim: pô, Boechat, não forma agora, espera mais 6 meses, está em crise, não sei se vai efetivar. Já teve situação de eu estar morando em Minas Gerais e ter que migrar para São Paulo. Poxa, como que vai ser isso? Adaptação, mudança de cidade, tomada de decisão de mudança de uma empresa para outra. Acho que também um grande desafio foi quando eu resolvi sair daquele momento de multinacionais e empreender para ganhar zero, né? Então você está com uma remuneração boa, com um patamar salarial interessante, é o que o pouco e você comentaram, né, Giovana, que às vezes o dia a dia ali como CLT, querendo ou não, o dinheiro está na conta ali, né? Todo no quinto dia útil, ou no primeiro dia, ou no final do mês, e aí você lá abrir mão para ganhar nada no primeiro momento, isso requer uma coragem, uma ousadia, né? E assim como tiveram várias passagens, teve na época um acidente de carro que eu tive tive PT total no carro e praticamente renasci, eu não sabia se eu ia conseguir voltar a andar ou não, e aí como é que ia ficar o trabalho com relação a isso. Até recentemente também, quando na saída já da Cash Group, o que eu ia fazer da vida, se eu ia de repente montar um restaurante argentino no Uruguai, se eu ia partir com a ideia de uma pousada, se eu ia empreender numa grande multinacional, que é o que eu estou fazendo hoje na Accenture. Tudo isso foram momentos desafiadores, mas eu acho que o maior deles talvez seja esse, relacionado a garantir. E aí eu tenho orgulho de dizer que durante todo o meu tempo empreendendo, eu posso ter atrasado um monte de coisas, seja imposto, o que for, mas eu nunca, com o meu sócio, nunca atrasamos um dia sequer de salário de funcionário. Isso, graças a Deus, nunca ocorreu. Bacana, e realmente são grandes desafios ao longo da carreira, né, Cadu? E em cada desafio você passou por grandes pressões. E aí essa é uma pergunta que a gente gosta de fazer, né? Principalmente porque é uma coisa tão pessoal que a gente sempre aprende com cada resposta que a gente recebe dos executivos. E como é que foi lidar com a pressão? Como é que você lidou com a pressão nessas diferentes fases da sua vida? Obviamente que quando você vai evoluindo na carreira, a pressão, você vai lidando com a pressão de uma outra forma, as pressões mudam, mas como você trabalhou essa questão dessa pressão, independente do momento da carreira, pessoalmente? Isso é interessante, pô. Quando eu estava na época de Toshiba, Siemens, tinha uma pressão ali de resultado por quarter, né, por trimestre, bater as metas, superar as metas. Depois na Onron também, aí tinha um acompanhamento que era mais mensal do que por quarto, então já começou a pressionar um pouco mais, na GE também. Só que quando eu fui empreender, aí a preocupação já não era mais se ia vender, se ia faturar, e sim o que se ia receber, o que ia entrar de dinheiro de fato, né? Então mudou o parâmetro com relação à pressão. E aí depois disso, eu comento até hoje na Accenture, o pessoal fica, nossa, que pressão, e tá vindo aqui, não sei quantos milhões que tem que fazer aqui de receita, de faturamento ou de venda. Sinceramente, no patamar atual, eu sigo muito tranquilo com relação a qualquer tipo de pressão, porque pressão mesmo sentia quando eu tinha que negociar com bancos, quando eu tinha que manter o pagamento lá em dia, porque senão ia ter famílias ali que não iam receber o que fazer da vida. Então isso sim era pressão. Agora, as pressões exercidas hoje, o cumprimento de meta, ou superação de meta, eu levo numa boa. Claro que eu sempre busco atingir, superar as metas por onde eu passei, por onde eu passo, mas eu sigo isso de uma forma bem, bem natural, tranquila, não me tira nem um dia de sono, não. É legal como a gente ressignifica isso, né? Eu falo muito isso com o Paul. Depois que você empreende, você tem seu próprio negócio e você é a pessoa que veste todos os chapéus. Então, você é o marketing, você é o comercial, você é o financeiro. Quando você entra para o corporativo, que foi o meu caso, né? Eu comecei ao contrário. Eu empreendi, depois eu fui para o corporativo. E eu sinto a mesma coisa que você, Boechat. Às vezes vem as pessoas assim com pressão e eu falo assim,
pressão, a pessoa fala assim, é urgente. Eu falo, é urgente para quando? Para semana que vem. Eu falo, então não é urgente, né? Então a gente acaba ressignificando muito isso, que é muito legal para a gente que tem aí essa oportunidade de ver os dois lados. E a gente já está indo encaminhando para o finalzinho, mas a minha pergunta é uma pergunta que acho que a gente nunca fez aqui no Carreira, mas o que você acredita que você ainda precisa aprender e desenvolver, né? A gente vê que você é uma pessoa que, por viver esses dois lados aí da moeda, aprendeu muito, mas eu quero saber o que você vê que você ainda precisa desenvolver, seja uma competência comportamental, técnica, para poder continuar se aprimorando no mercado que você está hoje e no mercado, seja lá qual vai ser, né, que você vai estar no futuro. Tem que aprender todos os dias, né? Na verdade, todos nós temos que aprender constantemente. Comentei mais cedo que eu estou fazendo mestrado na Fundação Dom Cabral em Gestão Contemporânea das Organizações, fora os cursos de curta duração e até mesmo mentoria, que acabo contratando. Enfim, tem diversos tipos de aprendizado. Então, eu diria que é o seguinte, um ponto que eu tenho que aprender dentro desse universo Accenture, eu venho desenvolvendo aquilo que esse tipo de organização tem a oferecer, que é uma visão completa de estratégia, de consultoria, de tecnologia, ter esse papel de advisor, né, junto às indústrias. Então, isso claro, já evolui muito nos últimos anos, mas é um fato de constante aprendizado. Acho que a parte acadêmica tem demais a aprender. Eu até brinco lá no mestrado, aí lá já é o contrário. Eu falo, gente, eu fico meio que peixe fora d'água aqui, porque eu não tenho essa habilidade toda com relação à parte acadêmica em si. E aí, pessoal, o time é unido, então acaba ajudando, um empurra o outro e tal, mas as metodologias e tudo mais de pesquisa, de estudo, eu sou júnior ainda com relação a isso. Então, tem muito que aprender. Acho que, assim, fiz um destaque profissional e outro acadêmico, mas, tirando isso, tem uma série de temas aí para aprender em vários pilares. Sensacional. E se você tivesse que encontrar, se você fosse encontrar o Boechat agora no início de carreira, e tivesse que dar uma dica para esse Boechat, que dica que seria essa? Caramba, hein, pô, essa é difícil, hein? Uma dica, se tivesse no início de carreira? Olha, eu tinha uma coisa legal no início da carreira, e tem até hoje, e que aí eu falei assim, mantém isso aí, que isso faz total sentido. Eu sempre trabalhei pensando como se eu fosse o dono da empresa, desde quando eu era estagiário. Sempre carreguei isso comigo. Hoje em dia o pessoal chama de ownership, mas na minha época, ali no início, ainda era trabalhar com a cabeça como se fosse o dono da empresa. Então, daria essa dica para manter isso daí. A outra coisa é realmente acreditar nos sonhos, seguir em frente, buscar a plenitude, se dedicar com determinação, resiliência, ser honesto, ser uma pessoa do bem, tentar ser uma pessoa melhor a cada dia, ajudar as pessoas. Então, eu acho que é muito por aí. Óbvio que no início da carreira você não consegue ter essa visão que a gente está falando aqui agora. Talvez de 2 anos e pouco para cá, que eu comecei a vir muito nessa história de pensar no legado, de como impactar positivamente a vida das pessoas, como ajudar as indústrias nas transformações, né? Então, hoje está mais claro para mim o propósito. Lá no início da carreira não tinha isso claro. Então, acho que as dicas são essas mesmo que eu acabei comentando. Seriam isso. Nada isso tem muito a ver do que eu acabei fazendo sem querer. É isso que eu ia falar, isso tem muito do que você trouxe agora, né, pra gente, você acabou fazendo isso, e eu e o Paul sempre falamos isso, é difícil falar de propósito no começo, é uma coisa que é construída e vai muito da maturidade, às vezes não é nem idade, mas é maturidade mesmo, de experiências, vivências. E pra gente finalizar, então, Boechat, uma dica de livro, ou uma série, ou um filme que te impactou de alguma forma, que você gostaria de
falar para o pessoal também acompanhar, ler ou assistir. Eu até fiz um post recentemente falando de um livro que é O Milagre do Amanhã, que ele realmente transforma as nossas vidas e como que a gente leva o dia a dia e tudo mais. Agora, tem um livro também para quem está empreendendo ou pretende empreender, que uma vez eu ganhei de um colega também, o Rudy Belissário, que é Metanoia. É um livro interessante porque ele também mostra como você pode criar uma empresa que seja única. A gente fica muito preocupado, né, com concorrência, aquele mar vermelho e tudo mais, e ali mostra como que você pode ter uma empresa única e trabalha muito essa questão do mindset do empreendedor. Então é um livro que eu também gosto bastante. Então, você pediu um livro, eu acabei falando 2 aqui. Acho que seria isso. Com relação a filme, tem muitos filmes assim, mas tem um filme que eu gosto bastante, ele é antigo, mas que é o Coração Valente, que acaba tendo essa imagem de determinação, de resiliência, de coragem, de ousadia, de estratégia. Acho que ele reúne várias características, liderança, enfim, que realmente eu sou encantado com esse filme. Sensacional. Boechat, muito obrigado por você ter contribuído tanto. São vários insights aqui, cara. Realmente uma carreira incrível. Ter a oportunidade de estar mais em contato contigo, principalmente por conta do Digitalcast, que está sendo um programa realmente transformador de um assunto que você vê pouco por aí na indústria. É um programa que, cara, toda vez que eu participo, eu aprendo, não só com os convidados, mas com você que está nesse âmbito de transformação digital e querendo causar um impacto realmente na sociedade, mudar o Brasil através da transformação digital. Obrigado por contribuir aí com a sua história e obrigado a você, a audiência que nos acompanha. Obrigado, Paul. Obrigado, Giovana. Agradeço demais pelo convite. Realmente faz parte do meu propósito compartilhar o conhecimento, tentar impactar de alguma maneira a vida das pessoas, impactar positivamente a vida das pessoas e ajudar nessa transformação das indústrias. Agradeço pelo espaço no Growth Strategy TV, tanto com agora quanto também com o Digitalcast. Essa semana começou uma pessoa, começou a trabalhar comigo, ela falou assim, eu assisti lá no canal Growth Strategy e tal. Então, assim, já começa a pegar um nome, assim, é legal ver isso também com vocês. E o Digitalcast realmente é um projeto que eu estou junto ali também com o Rodrigo Portes, um projeto sem fins lucrativos, que visa compartilhar esse conhecimento e espero que a gente tenha ainda vários episódios aí pela frente. Obrigado, agradeço e fiquem em paz.